Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Que maravilha! Quarta-feira. Graça e paz a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos cubra de bênçãos sempre. Vamos, Ferraz, vamos hoje falar algo muito interessante. Eu peço até o pessoal que, quem estiver assistindo aí o Instagram, já envia o link. Quem pode estar aí assistindo a gente aqui no Ferraz, na Web Ferraz. Exatamente. Rádio Net, Web Rádio Ferraz. Net, Web Ferraz. Instagram Ferraz do Povo, Facebook José Ferraz. Doutor Vani hoje está pelo meu Instagram, pelo meu Facebook e pelo dele também. Isso. E hoje eu irei falar de algo muito, muito interessante, porque eu busquei a saúde da pele. Hoje eu irei falar sobre a saúde da pele. Porque eu busquei isso há um mês, mais ou menos, uns 2 meses, nós iniciamos o nosso programa de curativos, chamado Cura Pele, no Grupo Médico JC. Isso foi mais uma demanda que Deus me entregou para eu cuidar. Então hoje nós temos um serviço de Cura Pele e eu procuro saber sempre como anda o tratamento dos nossos pacientes. E a nossa enfermeira, a Tayana, a enfermeira-chefe lá do setor, ela me fala muito sobre como está sendo o tratamento dos pacientes, quais são as comorbidades mais comuns que esses pacientes apresentam. E eu tive a necessidade de trazer aqui o conhecimento para vocês sobre a pele, um órgão tão importante, é o maior órgão do nosso corpo, é a pele. E eu irei falar de algumas manifestações porque as pessoas não entendem. Preste atenção, deixa eu explicar. A pele, ela manifesta o que você sente no seu organismo. Ela é o maior órgão. Só que o que é manifestado na pele, as pessoas tratam como creminho. Passam creminho e acham que estão resolvendo o problema. Ontem eu tive o prazer, a satisfação de estar com o pessoal da fábrica Exalu. Eu soube. E lá eu fiz uma palestra e falei para eles a respeito das... Sempre a medicina tenta tratar as consequências, mas nunca procura saber a raiz do problema, ou seja, a causa daquilo que está acontecendo. Eu gosto de contar essa metáfora que é o seguinte: não adianta você ter um sujeito endividado e você pedir a ele pegue empréstimo para você quitar suas dívidas, se ele não atuar na causa das dívidas, que é o desajuste do orçamento. Então, não adianta você ficar mandando ele ficar pegando financiamento, empréstimo, se ele não trata a causa do problema, que é a questão financeira, a ordem financeira. A mesma coisa acontece com nossa saúde. Eu vejo muito, quando eu vim morar em Serrinha, os colegas diziam: mas Volney, você vai para o interior, foi que houve? Não está gostando da capital? Aqui onde a gente tem melhor projeção. Eu disse: olha, eu estou indo para um chamado. Sou muito feliz, muito, muito feliz. Minha vida foi transformada depois que eu vim para o interior. Era meu propósito de vida. E eu vejo o seguinte, que as pessoas muitas vezes acreditam que por ter um médico, na capital tem muito disso, né? O meu médico é doutor fulano, do hospital fulano. Eles esquecem algo tão importante que é o seguinte: não adianta você ter médico bom se você não cuida da sua saúde. Não adianta você ter advogado bom. Se você cometer um crime, você vai preso. Então entenda uma coisa: a saúde é o maior bem que você tem. Então hoje eu irei falar da pele. Olha, gente, a pele é algo extremamente sensível. E ela manifesta o que você sente no corpo. Alterações de estresse, alterações no emocional, geram urticárias, coceira no corpo. E muitas vezes o sujeito diz: mas eu não estou entendendo o que é que está acontecendo comigo. Por que eu estou tendo essas coceiras no corpo? Eu irei falar hoje aqui de algo que é muito importante, que é o seguinte: mulheres e homens apresentam uma alteração hormonal e tem manchas na pele chamada melasma. O melasma tem várias origens. O melasma tem origem hormonal, tem origem genética.
Mas muitas vezes o mais comum é a questão hormonal, principalmente o estrogênio. Mulheres usam anticoncepcional, período de gravidez, depois ficam com aquelas manchas enegrecidas no rosto. É mais comum isso no rosto. E aí passam produtos de beleza, que é maquiagem, tudo para tentar disfarçar essas manchas. E isso gera muito estigma na vida da mulher. E veja que isso está associado ao seu intestino. Olha que louco. Qual a relação, doutor, que existe entre o meu intestino e a minha pele? E aí as pessoas entendem que a pele, ela por ser exposta ao lado externo do corpo, né? O que acontece são as manifestações da minha pele são decorrentes do meio externo que eu vivo. Não é. É do meio interno. Entenda uma coisa, a pele ela é dividida em camadas. Quando você sai da derme até chegar na parte mais interna da pele, essa parte interna da pele, ela tem contato com vasos sanguíneos, ou seja, o sangue. Sangue carrega o quê? Nutriente e oxigênio. Se você tem energia no seu corpo, é porque você se alimenta bem e você tem a boa respiração. Logo, você vai ter uma boa oxigenação da pele e essa pele sua é saudável. A partir do momento que você não tem uma boa alimentação, você tem uma alteração da sua microbiota intestinal, você vai apresentar alterações na pele. E aí onde tem hoje muita gente no meu consultório, observe que eu sou, por eu ser clínico, eu não sei, eu acho engraçado que muitas vezes muitos colegas, eles são determinadas especialidades, eles só querem tratar aquela especialidade, né? Ele não vê o paciente como um todo. Então, o paciente chega no meu consultório, eu olho para os braços, eu vejo logo manchas, eu digo, olha, isso aqui é sinal de que você está com baixa energia no corpo. Exemplo, o pano branco. O pano branco é causado por um fungo, a Malassezia fufu. Essa Malassezia fufu, você não vai ver em nenhum ambiente ou em nenhum ser vivo que tenha uma boa energia aparecer fungo. Onde surge fungo, doutor? Pode olhar, o fungo aparece num ambiente morto. Então, se você tem muito fungo na pele, ou seja, a Malassezia fufu é um fungo, e ela está colonizando a sua pele, isso é sinal de que você tem muita pele morta na sua superfície. Isso quer me dizer que você é um indivíduo malnutrido, que você é um indivíduo que tem péssima oxigenação da pele, e você precisa, não é o remédio. Nós passamos remédio, por exemplo, é muito comum as pomadas dos zóis, cetoconazóis, e toma alguns comprimidos que facilitam o tratamento. Eu não tenho nada contra a questão de você tratar, claro, as consequências. Doutor, então o senhor quer me dizer que se eu recebo um paciente e o paciente tem um quadro de hipertensão, eu não vou tratar as consequências? Claro que vai. Agora eu vou buscar a causa. Então não adianta eu tratar a pele com creminho e não esquecer de que isso faz parte do quadro nutricional do paciente. Então eu tenho que falar a ele, olha, você precisa melhorar a sua condição de vida. E essa questão de condição de vida, eu vou falar hoje das acnes, que são as espinhas. Quais são os tipos de espinhas? Onde é que mais surge? Nariz, nas costas, no bumbum. É muito comum aparecer no bumbum as espinhas. E por que aparecem nas espinhas no bumbum? Falarei sobre as dermatites herpetiformes, que aparecem nos braços, aparece na região posterior do braço. Isso é sinal de que você tem intolerância ao glúten. E eu não sabia disso, passei a viver com isso muito tempo. Irei falar mais uma vez do leite. Por que o leite, doutor? Porque o leite ele tem dois fatores, um fator enzimático, que é a questão da lactose, e tem um fator imunológico, que é a questão da caseína. E muitas vezes as pessoas só se preocupam com a lactose. E aí vem, eu fiz um teste para intolerância à lactose, eu não tenho intolerância à lactose, então eu posso estar utilizando o leite. Concorda? Não, porque você pode ter intolerância à caseína. Agora o que eu acho mais interessante,
Você come o camarão e de repente é manifestado na pele. Então, você que está aí assistindo agora, ouça isso. E ontem você vê como Deus é bom. Ontem eu conversando com a paciente, a minha ouvinte, Dona Santinha, minha paciente, eu falei com a Santinha, Santinha, amanhã tu ouve lá o programa, que eu vou falar sobre pele. Ela disse, doutor, fale sobre a questão de comidas remosa. E eu fui pesquisar e fui ver, será que existe mesmo isso, a questão da remosa, o que é reima, por que é que as pessoas têm isso, porque fez uma cirurgia, período menstrual. Olha, gente, tem muita coisa, eu fiquei alucinado quando eu vi aquilo. E eu achava que era apenas um contexto de folclore, mas não, é real, aquilo é real. Então eu irei falar aqui sobre a questão de alimentos reimosos. Olha que legal. Então assim, aquilo que as pessoas falam que é o popular, é real, aquilo acontece. Só que não acontece em todo mundo. Então alguns ouvintes vão dizer assim, nossa, um doutor falando de coisa de folclore. Gente, vamos ser humildes e saber ouvir, entender e buscar qual é a real situação. Então eu fui ler artigo científico. Eu fui buscar no Cielo o artigo científico falando, foi de 2019, falando justamente sobre a carne de porco, a carne de javali, alguns animais que as pessoas têm o hábito de dizer, olha, esse peixe é de couro. Por que peixe de couro? Por que que alguns animais como porcos, eles tendem a ter a carne remosa? Então tudo isso é manifestado na pele. Você come um camarão e dá alergia na pele. Ué, como é que pode isso? O que é que tem a ver? Ou seja, o que você come manifesta no seu corpo. Hipócrates, um médico da Grécia Antiga, dizia, faça do seu alimento... Gostei. Então vamos lá. Na Grécia Antiga, o Hipócrates já falava, faça do seu alimento o seu remédio. Ou seja, o que tu come manifesta no seu corpo de uma forma sistêmica, claro, mas e que você precisa ter cuidado por isso. Entenda, eu vou gerar hoje aqui um desafio, que é o seguinte, os ouvintes aí, os internautas, vamos fazer hoje, eu quero que vocês façam uma foto, uma fotografia do rosto de vocês, hoje, tá? E vamos aumentar a hidratação, o volume de água que você bebe. E daqui a 10 dias, eu quero que você faça uma nova foto e veja como está a situação da sua pele. Eu faço esse desafio e eu quero ser desafiado e quero que vocês podem me enviar as fotos antes e depois, tá? Pode me procurar lá no Instagram, Dr. Volney Ribeiro. E aí vocês podem estar mandando para a gente ver essas fotos, as mudanças que ocorreram. Se aqueles que não querem enviar fotos, só basta dar o seu depoimento. Então veja que a água, ela é extremamente necessária para a hidratação de uma pele. A pele, ela diz a sua idade. Então a pele denuncia a sua idade até às vezes você não ter. Existe uma idade biológica, existe uma idade cronológica. A idade cronológica, você não tem como alterar. Tu nasceu naquela data e ali vai para toda a vida. Agora a tua idade biológica, você tem a capacidade de intervir sobre ela. E isso é um fator diferencial. Isso é um fator que você tem que ter na sua vida. Então vou por bem. Irei falar primeiro das acnes, como você pode melhorar as acnes. Depois falarei sobre os melasmas. Em seguida falarei dos alimentos reimosos. Espero que dê tempo. Mas vamos lá. Acne. A acne é uma manifestação na pele. Acontece em 90% dos adolescentes. Tem várias causas, tá? As causas mais comuns que nós temos de acne são as questões, primeiro, hormonais. Por que, doutor, hormonal? Está decorrente da oscilação hormonal, principalmente na adolescência, onde você tem um vulcão de hormônio
e seu corpo não sabe como lidar com aquilo. E aí você tem uma manifestação na pele. Essa questão hormonal, ela envolve a questão, por exemplo, primeiramente a oleosidade do corpo. Agora vê que louco. A nossa pele, a pele transpira. A pele transpira. Se você é um indivíduo que faz atividade física e não transpira, eu sugiro você procurar um médico que possa lhe avaliar e dizer como você pode melhorar. Por quê? As glândulas sudoríparas, elas são responsáveis para excretar. Então a pele excreta, assim como sai nas fezes, assim como sai na urina, nós excretamos pela superfície da pele. Então a partir do momento que você tem uma alteração de bactérias na pele, pele morta, existem algumas bactérias específicas da acne. E, por exemplo, também da Malassezia fufu, que é um fungo que eu falei no início. Isso promove a obstrução dessas glândulas sudoríparas, fazendo que ocorra um processo inflamatório, que é dividido em 3 partes, que são as pústulas, as pápulas, que é aquela coisa que vem com pus, né, que é aquela pontinha amarela da espinha, e depois ela vira uma cicatriz, que aí a gente tem a parte não inflamatória. Quando a espinha ela é muito profunda, que antigamente, hoje as pessoas ainda usam o chamado, como é que se diz? Enraizada, né? Enraizada, quero usar chá de raiz, as garrafadas raizadas. Né? Então, os hormônios, como eu falei, a questão está associada à pele oleosa. A questão do estresse, entenda, o que é que tem a ver o estresse com espinha? O estresse, ele leva um quadro de inflamação do corpo. Então, hoje, o que você vai ver? Você vai ver o seguinte. Primeiro, o indivíduo, ele é um indivíduo inflamado, é um indivíduo que tem espinha, que tem lesão de pele. Outra situação, constipação associado à alteração na pele. O indivíduo que é constipado, ele tem manifestação na pele. O indivíduo que não faz cocô, ele vai ter manifestação na pele. Então veja que existe uma relação direta da microbiota, ou seja, do microbioma do intestino com o microbioma da pele. Se você toma uma sequência de antibióticos, você altera a sua flora do intestino e isso vai alterar a sua flora da sua pele e faz você desenvolver espinha e você não sabe por que desenvolveu aquelas espinhas. Aí você vai procurar um dermatologista e ele vai lhe passar os creminhos e você acha que você está fazendo a coisa certa, porque eu estou tomando um remédio que o doutor passou. Entenda, o que você come manifesta na pele. Eu vou repetir, o que você come é manifestado na sua pele. Então por que não melhorar a sua alimentação? Por que os adolescentes têm a tendência a ter espinhas? Por conta da alimentação. A alimentação rica em açúcares faz você desenvolver espinha. E nesse período da fase da vida, é onde o ser humano mais come errado. São comidas oleosas, frituras e por aí vai. E isso aí manifesta na pele. E aí você vem e passa os creminhos, achando que... Quantas vezes eu era adolescente na época, era na moda, usava uma pomada, não sei se não existe ainda, Minâncora. Minâncora existe. Não existe? Tá. Usava Minâncora. Todo mundo andava com aquela cara branca, parecia índio, né? Ficava na escola, todo mundo com a cara branca. O que é isso aí, cara? É índio. Então veja que hoje... Caiu a internet, doutor. A internet caiu na hora do pico. Então vejo que... Como é que a gente pode melhorar essa condição? Eu falei de hormônio, falei do estresse, falei dos outros produtos de cosméticos. É muito comum as mulheres passarem cosméticos, as maquiagens. Aí quando chega em casa, não tira a maquiagem da pele e vai dormir com aquela maquiagem. Isso ocorre o quê? Ocorre a obstrução dos poros, a pele não transpira e aí acontece a formação do sebo. E esse sebo que não é expelido, ele vira espinha. Uma outra situação são os laticínios. Aí onde eu falo a questão do leite. O leite ele tem um fator imunológico. Esse fator imunológico é a caseína. E a partir do momento que você para de beber leite, você vai ter uma melhora da sua pele. Por conta que você não vai ter a reação imunológica do leite, principalmente no caso da caseína.
Doutor, como é distribuído as espinhas? As espinhas, gente, elas podem aparecer nas costas, ela tem um significado. No nariz, por que aparece tanta espinha no nariz, doutor? O nariz é onde tem os poros mais abertos. Então, quando é que aparece? Você vai ter que ver. Quais são os locais mais comuns que aparece a espinha? Você tem as espinhas que surgem nas costas, as espinhas do nariz, orelha e o bumbum. As espinhas das costas, elas estão associadas a um quadro de oleosidade. E a dica que eu dou a respeito dessa questão é que lavar com frequência. Lavar com frequência os lençóis e lavar com frequência as camisas, as roupas. Se você é um trabalhador rural, se você é um trabalhador que transpira muito, tem muita oleosidade na pele, lava as camisas. E aí você vai lavar e vai usar a camisa sequinha, tá? Porque aquela camisa, ela úmida, e a questão da oleosidade, isso faz a proliferação de bactérias e isso faz com que sua pele continue a aumentar a incidência de espinhas, tá? Sobre espinhas no nariz, aí vai para aquele que é o tirador de meleca, né? Que fica enfiando o dedo no nariz. Olha, você está enfiando... A parte mais suja do indivíduo é a mão. Porque a mão, tu leva a mão em tudo, né? Até na mão de outras mãos, né? Tu não sabe como é que está a mão do outro indivíduo. E aí você pega na mão dele e depois você vai com o dedo no nariz. E lá você está levando uma colonização de bactérias. Verdade. E isso faz você ter espinha no nariz. Então, é muito comum. Você manipula dinheiro. Então, você tem que estar sempre lavando as mãos ou passando álcool gel. Hoje, como está um hábito, está uma prática das pessoas estarem usando álcool gel, está facilitando muito a questão de você poder diminuir essa colonização de bactérias. Eu vou dar algumas dicas daqui a pouco. Uma outra questão são as espinhas na orelha. A espinha na orelha também é a mesma coisa. Nosso conduto auditivo, você fica lá coçando. Antigamente as pessoas até diziam, né, que tinha unha de cobrador. O ser humano ele deixa a unha do dedo mindinho comprida para que ele possa melhorar a coceira no ouvido. Tem gente que mete até chave. Tem aquele negócio que mulher bota no cabelo chamado misse. E aí ele enfia uma chave de carro no ouvido. Ele acha que ele está fazendo uma limpeza. Mas na realidade ele está apenas colonizando o ouvido dele a ter doença. Então, ouvido não se limpa nem com o cotovelo. Se você tem obstrução de ouvido, você tem que ir ao otorrino, lavar o ouvido e não ficar enfiando cotonetes. A mesma coisa aparece com as espinhas no bumbum. Isso vai muito para as mulheres que usam as calças apertadas e a pele não transpira e fica muito tempo sentado. E aí aparece. Essas espinhas no bumbum, elas podem ser transformadas em as furunculoses, que é o furúnculo, né, que as pessoas chamam, e isso, ou foliculites, né? Pode ser umas foliculites, pode ser umas furunculoses. Agora entenda que isso tem totalmente a ver com o que você come, é incrível. É incrível. Olha que louco. A proliferação da bactéria na pele, que é o Staphylococcus, ele transmite para a família toda. Então, muitas vezes eu trabalho em emergência e aí eu vejo os pacientes chegam, aí eu pergunto logo para a família o seguinte. Tem que virar para cá a câmera. Você virou não? Peraí, vira aqui. Eu botei aqui no meu dados móveis. Então, o que é que acontece? Quando você tem um indivíduo em casa com furunculose, que aparece um monte de furúnculo no corpo, tem que buscar logo. Tem que procurar logo um auxílio médico para poder tratar. Um antibiótico, claro, tem que ser um antibiótico sistêmico, ou seja, do corpo todo, para daí você dar conta de tratar. E a família toda tem que tratar, porque isso prolifera, tá? Então, a alimentação errada diminui a imunidade, diminui a energia, aumenta a colonização de bactérias e aí por aí vai. Então, as dicas que eu dou é o seguinte, para quem tem a questão das espinhas que aparecem nas costas, primeiro, lavar sempre as roupas e lençóis e usar um esfoliante nas costas. Hoje nós temos vários sabonetes que são antissépticos que melhoram muito a flora da pele. Uma outra situação é
melhorar a alimentação. As espinhas elas são causadas não só por sujeira da pele, tá, gente? Elas são causadas pela questão principalmente da alimentação. Se você altera a sua flora intestinal, você vai alterar a sua flora na pele. Olha que legal. E aí hoje isso é um artifício que as pessoas hoje estão utilizando. Hoje os tratamentos que a farmácia está trabalhando hoje é só com lactobacilos. Tem um lactobacilo muito bom, o Helteri, que você pode estar fazendo uso dele e ele melhora demais a sua pele. Eu vou falar aqui, se der tempo, de 2 superalimentos, que é a espirulina e a clorela. Gente, é fantástico. Então, assim, você não tem ideia de como você pode estar melhorando sua pele fazendo uso desses artifícios. As espinhas na pele, no nariz também. Aí você deve lavar. Espinha no rosto, você deve lavar de 2 a 3 vezes ao dia, tá? Com água morna, para você poder tirar toda aquela parte, fazer tipo uma esfoliação na pele, tá? Não precisa usar nada abrasivo, nada que venha ferir a pele. É só lavar e tirar a oleosidade 2, 3 vezes no dia, tá bom? E melhorar a alimentação. Não tem como você melhorar a pele sem melhorar a alimentação. Lembra disso, guarda isso para a tua vida. A tua pele manifesta o que tu come. Então, se você come bem, você vai ter uma pele saudável. Porém, se você come errado, você vai ter uma pele crequenta. Então, não tem como você ter, como eu falo, as pessoas chegam lá com as feridas e a gente faz o tratamento da ferida. Nós temos lá relatos, por exemplo, de uma paciente nossa, a dona Noemi, que ela tinha uma ferida por 2 anos que ela não sabia como tratar. E em 4 sessões ela tratou. Claro que demos o cuidado, fizemos o cuidado com a pele, tiramos os excessos, fizemos tratamentos específicos com as coberturas. Hoje no mercado, o mercado de feridas está muito inovado. Nós temos laser terapia, ozonioterapia, tudo isso nós dispomos lá no centro médico. Então é um desafio que eu faço. Você que tem ou conhece alguém que tem alguma ferida, nos procura lá, que nós podemos estar dando esse auxílio, tá? É um sofrimento para o ser humano carregar uma ferida no corpo, é um estigma, ele é afastado do núcleo familiar. E a primeira coisa, né? Ninguém convida mais você para ir para o aniversário, porque você tem uma pereba, e aí ninguém convida mais. É um desafio que eu assumi, levar esses pacientes ao tratamento. É a forma que eu busco para poder trazer a inclusão, porque esses pacientes eles sofrem muito, e nós com o Curapele estamos, graças a Deus, aliviando dores e transformando essas vidas. Então, quando você fala de nariz para tirar as espinhas, não tira, evita ficar tirando a meleca do nariz, tá? Você está colonizando o seu nariz com bactérias ruins, tá? Algumas dicas que eu vou dar a respeito, a dica de Dr. Volney, a respeito de como você pode melhorar a sua questão da... Ok, isso. Então, assim, agora um desafio que eu vou fazer para você. Pega aí essa live agora e transmite aí para esse povo aí que tem espinha. Você conhece um monte de adolescente aí com espinha. O adolescente, a dificuldade é porque come errado, ele quer comer muita coisa com açúcar, ele não dá zelo para a pele dele, porque ele não sabe o sofrimento que vai ser lá no futuro. E eu acho muito engraçado o seguinte, existe um remédio no mercado chamado isotretiroína, que eu não vou falar o nome comercial, porque a isotretiroína é um remédio usado para secar a pele. Seca tanto que seca a mucosa, o sujeito fica com a boca rachada, mulheres ficam com ressecamento vaginal, ressecamento do intestino, seca tudo. E isso, gente, isso é extremamente danoso para a pele, isso é danoso para o corpo. Aí o sujeito sempre ele quer usar um comprimido, ele nunca quer mudar de vida. Não, eu não preciso mudar de vida, eu preciso tomar um comprimido. Então esquece isso, se você não muda de vida. Entenda uma coisa, o advento da vida vem a partir do momento que você dá o zelo do ambiente que você vive, a forma como você vive, o cuidado que você tem sobre a sua vida. Aí você tem o advento da vida, a dádiva que Deus lhe deu. Só que as pessoas não zelam e aí querem tomar o diabo do comprimido e querem resolver um problema. Vocês estão resolvendo a consequência. Aqui no seu Instagram, dando alô pro povo. Ou seja, não estão resolvendo o problema da causa, que a causa está no intestino,
A partir do momento que você muda a sua microbiota, se você toma os probióticos, existe uma dúvida, doutor, o que é probiótico, doutor, o que é prebiótico? Probiótico são bactérias benéficas que você pode estar colonizando o seu intestino. Probióticos são colonizadores do intestino. Prebióticos são alimentos para essas bactérias. Quais são esses alimentos, doutor? Nós temos a farinha da banana verde, por exemplo. Nós temos o FOS. Nós temos a glutamina. É excelente. Então, assim, agora eu vou falar a espirulina. Nós temos a clorela. É fantástico. Então, assim, são suplementos que você usa para melhorar a sua qualidade da flora intestinal. E quando eu mudo a microflora intestinal, eu mudo a minha pele, eu mudo até a questão da ansiedade. Se você muda o microbioma do seu intestino, você vai mudar o nível de ansiedade e estresse. Hoje nós temos o que é muito comum hoje, isso eu vi em São Paulo, e nós estamos trazendo o grupo médico, que é a hidrocoloterapia, que é a lavagem do colo do indivíduo. E quando você lava o intestino dele, você vai tirar umas crecas lá do intestino, coisa que ele tem acumulado lá há trocentos anos e que está gerando nele doença. A doença nasce no intestino, gente. Se você trata bem seu intestino, você não adoece, não. A imunidade do indivíduo é no intestino. Então, a partir do momento que você come bem, você desenvolve uma boa flora intestinal, você vai desenvolver uma vida saudável, uma vida sem estresse, uma vida sem ansiedade. Você consegue controlar suas emoções. Veja bem, se você produz uma boa flora intestinal, você vai ter o que a gente chama de serotonina. A serotonina é produzida no intestino. Olha que louco! E hoje a farmácia, a indústria farmacêutica já descobriu isso. Tem hoje no mercado vários produtos. Inclusive, hoje eu prescrevo muito uma das farmácias, dos agentes farmacêuticos que eu prescrevo, são lactobacilos. E com isso a gente muda a vida do ser humano sem precisar de usar remédios antidepressivos. Quando você muda o intestino, você muda a vida. E aí o pessoal diz, ué doutor, eu sentia tanta coisa, agora não sinto mais. Realmente, porque você mudou de vida. Então a acne vulgar, que a gente chama, que é aquela pele que é cheia de espinha, é o microbioma da pele que está alterada. São os folículos, né, que é composto por um grupo, né, de micro-organismos das peles. Principalmente nós temos o próprio bactérium da pele, que é o próprio bactério acne, que ele é que é responsável por obstruir, ele mais o malacésia. E aí quando a gente tem essa relação de microbioma intestinal com o microbioma da pele, a gente consegue mudar a vida do sujeito. E mudando essa vida dele, a gente consegue controlar. Um dos temores que nós temos na pele é o Staphylococcus aureus, que ele é que é responsável pelas furunculoses e as foliculites. Então a gente precisa tratar isso. E tratando de que forma? Melhorando a microbioma intestinal. Outra coisa, uso de antibiótico sistêmico. Quando você usa antibiótico sistêmico, saiba que você está alterando a sua flora do intestino. E você alterando a flora do intestino vai manifestar na pele. É muito lindo, gente. Isso é muito louco. Então, assim, não é de hoje, né, que existe essa associação intestino e pele. Desde 1930 eu fui pesquisar. Então, quando a gente se fala em espinha, aquelas pápulas, pústulas e até mesmo cistos, que os cistos é quando são aquelas espinhas que ficam bem, que o pessoal chama de raiz, né? Essa aqui criou raiz. Na realidade, ela não criou raiz, ela é um cisto, que ela está mais profundo. E aí isso vira as coleções, o que a gente chama de condegões, né? Abertos e fechados, que o pessoal chama de carnegão. E aí esse carnegão nada mais é do que o encistamento e a permanência dele por muito tempo ali na pele. E a gente precisa fazer a remoção. Isso precisa fazer a limpeza de pele. Entenda que não é a limpeza de pele que vai fazer você ficar bonito, é o seu intestino. Então saiba comer. A partir do que você come, você modifica a sua vida. Tem uma frase que diz que você é o que você come. Então, saiba muito bem o que você come. E aí você não vai evitar ter as cicatrizes na face. Porque tem gente que coleciona cicatriz. Tem gente que sabe até quando foi que saiu a primeira espinha. Porque fez uma cicatriz bem no meio da testa. E aí o indivíduo fica naquela, né? Meu Deus. Sabe aquela espinha que aparece quando você vai no dia da festa? Ela aparece bem na ponta do nariz. Você diz, Jesus, o que é que aconteceu com a minha vida? E aí você vai lembrar que há 2 dias atrás você comeu errado. Comeu alguma coisa, alguma porcaria lá. Que isso fez você ter. Então as fontes
de probiótico para o tratamento da pele hoje é bem divulgado, porque a gente está evitando o uso das isotritiroína, que é o Roacutan, que é um remédio que quando saiu no mercado todo mundo queria tomar Roacutan, porque sabia que ia seca até a alma do indivíduo. E aí você tem problema seríssimo, porque imagine, você toma um remédio que você tem que ficar olhando o fígado de 2 em 2 meses, porque ele altera o fígado do indivíduo. E eu lembro que na época de adolescente, os meninos, os colegas, eles usavam esse troço aí, ainda bebia, então o fígado fritava o fígado. E hoje a gente sabe que você usar probióticos, Halteri, por exemplo, você está melhorando sua flora intestinal. Se você usar aloe vera, você está melhorando sua flora intestinal. Vê que louco. Se você usar, agir na constipação, melhorando, usando aí aquele shot anti-inflamatório que a gente fala, que é curcumina, mamão, abacaxi, folha de hortelã, você está melhorando. O uso da clorela junto com a espirulina. Gente, é um universo de cenário que você pode dar para sua pele, que você não tem ideia de como você pode estar melhorando cada vez mais. E assim, eu sou dono da minha saúde a partir do momento que eu modifico a minha relação com o meu intestino. Então, falando de espinha, agora eu falarei um pouco sobre o melasma. Melasma é aquelas manchas na pele que aparece geralmente em mulheres grávidas e aparece nos homens. É mais comum nos homens gordinhos. Os gordinhos tendem a ter aquelas manchas na pele, chamado de melasma. E aí, o que é o melasma, doutor? O melasma, ele tem origem, ele pode ser adquirido ou pode ser, eles são adquiridos, eles são de origem, eles podem ser a apresentação simétrica e assimétrica, depende. Ele aparece de um lado do rosto, depois pode aparecer do outro lado do rosto, pode aparecer no nariz, na testa. São as áreas... São as áreas expostas. São as áreas expostas ao sol, né, que ocorre um acréscimo e ocorre uma hiperproliferação dos melanócitos, né, que essa alteração dos melanócitos é que faz a hiperproliferação e isso ocorre a formação do melasma. Existe o melasma gravídico, existe aquele melasma das mulheres que usam muito anticoncepcional, porque o melasma ele está associado a um quadro hormonal, principalmente do estrogênio. E aí você pergunta, mas doutor, o homem não usa estrogênio. E por que o homem aparece o melasma? Então, quando o indivíduo engorda, o homem, ele transforma a testosterona em estrogênio a nível abdominal, principalmente da gordura abdominal. E essa transformação da testosterona em estrogênio faz ele ter uma que a gente chama de predominância estrogênica e ocorre a manifestação pela pigmentação da pele em forma de melasma. Então, os fatores que influenciam o melasma, nós temos os fatores inflamatórios, que aí vem a inflamação do corpo. Todo indivíduo obeso ou indivíduo gordo, ele é inflamado. Temos outro que é a radiação ultravioleta, que é o excesso e a exposição ao sol. Então, as mulheres grávidas, elas devem ter uma precaução por conta de que elas estão no período em que ocorre uma maior produção hormonal e isso pode haver uma hiperpigmentação da pele por conta dos melanócitos, tá? Existe também as pessoas que são descendentes, afrodescendentes, eles tendem a ter também mais melasma. Então são aquelas manchas que isso gera um estigma na vida da mulher, que a mulher tem que usar uns produtos, chamado de base, se eu não me engano, que disfarçam essas manchas na pele. Então a gente tem que ter o maior cuidado com a nossa pele, fazendo de que forma? Melhorando a questão do intestino. Por que o intestino, doutor? Entenda uma coisa, existe uma coisa, eu quero que vocês pesquisem aí, chamado estroboloma. O estroboloma, ele é produzido a nível da reabsorção do estrogênio no intestino. Caiu? Não, tá aparecendo assim. O estroboloma, ele é a reabsorção do estrogênio a nível intestinal. Então, você ocorre a reabsorção do intestino, do estrogênio, e isso aumenta mais ainda o seu estrogênio sistêmico, fazendo com que você desenvolva ainda mais
o melasma. Uma outra coisa são a questão dos fatores hormonais, foi o que eu falei aqui mais cedo, que é a hiperprodução de estrogênio, que a gente chama de predominância estrogênica. Quando você diz, doutor, o que é predominância estrogênica? É quando você tem uma maior exposição ao estrogênio. A mulher tem estrogênio, claro, mas quando você tem uma proporção de estrogênio e progesterona de forma desbalanceada, porque existe uma proporção de estrogênio e progesterona no corpo da mulher, quando você tem uma desproporcionalidade de estrogênio e progesterona, a gente diz que ocorre uma predominância estrogênica, e isso faz com que ocorra a formação dos melanócitos, hiperproliferação de melanócitos, que é o melasma. Ah, doutor, isso quer dizer então que o melasma é só relacionado ao hormônio? Não, não é só relacionado ao hormônio, mas na grande maioria sim, principalmente em homens. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o tratamento a gente faz o uso, são anti-inflamatórios, uma dieta anti-inflamatória e uma dieta antioxidante. Quando usamos antioxidantes, principalmente, aí vem a questão hoje, falei em uma postagem sobre a clorela e a espirulina, são superalimentos, principalmente eles são detox intestinais, e isso ajuda muito a questão de melhorar a qualidade da pele. Então, hoje no mercado eu fui dar uma estudada, como é que está sendo feito o tratamento para o melasma. Hoje eles usam uma substância chamada hidroquinona, associada a um antiestrogênio. Claro que tem que ter, porque se um dos causas é o estrogênio, então a gente faz hidroquinona, antiestrogênio, e o inibidor do fator de crescimento endotelial associado a um agente clareador. Então isso tudo é feito com dermatologista. Nós temos lá no grupo médico a doutora Lara. A doutora Lara é especialista em melasma, trabalha muito bem com melasma e acne. E lá a nossa base de tratamento, claro que é sempre o intestino. A gente age principalmente no intestino. Vamos abrir para nossas perguntitas, que já estamos às 7h20 da manhã. Lúcio Mário. Chama a atenção aqui, doutor Valdir, mais uma vez. Quantas pessoas estão? 64 pessoas acordadas a uma hora dessa, ouvindo falar da pele. Olha que maravilha, eu fico muito feliz. Chama a atenção mais uma vez da Coelba aí. Atenção, Coelba, tem 2 postes pegando fogo. O fogo está bem forte e alto. É? Ainda tá? Como é teu nome? Lúcio Mário. Lúcio Mário, foi lá, nós tivemos nossos carros, porque já derrubou fio, já caiu fio, tá aqui em frente à farmácia de São José, e aqui descendo, o rapaz estava com o extintor apagando, tá forte, atenção Coelba, atenção pessoal da Coelba, tá feio o negócio aí fora, viu? Vamos às nossas perguntas. Editânia está em Portugal, aquele abraço, minha querida. Aqui, vamos a perguntas. Deixa eu ver aqui que mandaram aqui, antes de cair a internet, né? Deixa eu ver aqui. Maravilha! Vitiligo é uma doença autoimune. Ela é uma doença autoimune. E ela acomete também os melanócitos. E acontece causado por quê, doutor? Olha, o gatilho que desenvolveu a sua doença não é bem esclarecido. Porém, existe tratamento que é um tratamento com fototerapia, tá? Você faz sessões, são muito rápidas, é questão de minutos. Faz a fototerapia para impedir a progressão da doença. Porém, como toda doença autoimune, aí eu faço o meu alerta a quem tem doença autoimune, ela nunca vem só, tá? Doença autoimune nunca vem só. A doença autoimune sempre vem carregando de alguma coisa. Então, se você tem vitiligo, você tem que se preocupar com o diabetes, você tem que se preocupar com a alteração do colo intestinal, você tem que se preocupar com qualquer outra doença que possa vir, tá? Então, muito cuidado com doenças autoimunes. Doença autoimune nunca vem só, ela vem carregando de gente, ela vem puxando um bocado por trás. Então, cuidado, tá? Meu cuidado. Ferraz, pergunta ao doutor Vonei, eu fui no dermatologista, ele me disse que eu estava com dermatite, só me passou um creme de pele. Uau! Tratou a consequência, não tratar a causa, ela volta de novo. Então vamos lá, se você trata a consequência, fica tranquilo, que a causa vai continuar e você vai tratar mais, você vai gastar muito dinheiro e não vai resolver. Dermatite atópica, nós tratamos hoje, eu tenho protocolos que eu trato com dermatite atópica com vitamina D. É incrível, gente, como assim, é uma coisa que Deus deu, o sol... E o povo não sabe lidar com isso. Aí fica lidando com um bocado de remédio, passando na pele. É incrível. Eu não tô... Olha só, eu vou falar.
Doutor Vonei, o senhor está falando que é errado tratar as consequências? Nunca, jamais. O indivíduo nunca deve sofrer. Você está ouvindo errado. Mas eu preciso tratar a causa. Lembra do que eu falei. Se você tem um indivíduo com problema financeiro, não é o financiamento ou o empréstimo que vai resolver o problema dele. E sim, ele tomar cuidado com as finanças para que ele não caia de novo em outra dívida. É a mesma coisa a doença. Não adianta você tratar a consequência se você não trata a causa. Você vai estar doente do mesmo jeito, você vai estar só carregando doença. Então você daqui uns dias vai virar um poço de doença. Carregando 5, 6, 10 remédios. Que é um remédio para a pele, um remédio para o osso, um remédio para o coração, um remédio para... Entendendo? E sendo que uma causa, tudo leva a isso, gente. Uma causa. Você resolveu uma causa, você resolve tudo. Deixa eu ver aqui se dá até alguém, porque a internet caiu. Agora eu consegui salvar algumas mensagens. Vamos ver aqui se tem aqui no meu Instagram. Doutor... Um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Regional. Mandar um abraço aqui é o para o doutor Vonei. em Portugal. Ah, tá. Aqui ela perguntou, doutor... Perguntaria ao doutor que tem um problema entre meus dedos, alguns fungos entre os dedos. Aí eu já usei várias pomadas, remédios, o médico sempre passa. Eu uso, faz que vai cicatrizar e volta tudo de novo. Não sara. E então eu sofro com esses fungos entre os dedos. O pessoal fica até preocupado, porque é o seguinte, doença de pele, se você passar corticóide, ela some, e aí você não sabe mais como tratar. Então, busque a causa. Então, vamos lá, o que é que acontece? Ah, eu tenho um fungo no dedo, eu tenho um fungo na pele, é muito comum mulher que tem aquela oniconicose, que é a doença da lavadeira, que as unhas ficam caindo. Aquilo é uma doença na lesão, no leito ungueal, você tem que tratar, claro que aquilo ali você tem que tratar a causa, tá? Então você vai lá e trata a causa. Ah, doutor, a causa é porque eu trabalho com produto que é o sabão. Então você vai continuar trabalhando com sabão, você vai continuar arrancando as unhas. É a causa. Então não adianta eu tratar a consequência, não adianta eu ficar lá passando creminho e pomadinha, que não vai resolver, gente. Ontem eu estava deitado, viu? Aí um cara me ligou, de uma hora dessa, eu assistindo aqui a novela Catarina, né, que eu gosto, e Petrucco. Aí o cara faz, rapaz, eu queria me consultar com o doutor Vonei, amanhã eu vou aí. Sou velho, nem assim não, você tem que agendar, que a agenda do homem é cheio. Não é só você chegar, e querer se consultar, não. Você tem que ligar para lá, tal, deu o telefone, ligue a gente, que a agenda do homem é cheia de Miritinga, né? Ele mora na zona rural. Maravilha! Procura lá e a gente vai estar melhorando. Eu não sou dermatologista, tá, gente? Eu sou médico de gente, eu trato gente. Então eu não sei ver uma coisa no ser humano e não procurar ver como resolver. A Vera aqui, ó, acho que ela colocou aqui. Ah, interessante. Ela colocou, doutor, quais são as principais vitaminas para a pele? Anota aí, ó. Vitamina A é a principal, vitamina E, vitamina D, que é sem dúvida, e o aloe vera. Porque você tem que melhorar seu intestino. Se você melhora seu intestino, você melhora a sua vida. O aloe vera é babosa? É babosa. Tem um óleo chamado óleo de melaleuca, que existe em pomada, tá? A pomada de melaleuca. Nos Estados Unidos é muito comum isso, as pessoas usarem um produto natural, que é a melaleuca, como tratamento de pele. Por exemplo, doutor, qual a dica que o senhor dá a respeito o vinagre? O vinagre orgânico de maçã, ele é bom para você diluir na água e lavar o rosto à noite. Tá? Maçã original, não é desses não é esse vagabundo aí, não. Vamos às perguntas. Original. Meu Deus, é muita coisa aqui. Tem uns vinagre de maçã aí que eu devo tomar para melhorar o melasma? Meu amor, para você melhorar o seu melasma, primeiro você tem que melhorar seu intestino, porque você provavelmente está tendo algum problema no seu intestino, a sua flora intestinal está alterando o que a gente chama de estroboloma. O estroboloma é quando você tem a reabsorção de estrogênio no intestino, causado por a sua microbiota alterada, que minha esposa, ela fala muito a questão da disbiose. Por isso que o povo fala, doutora Grazi passa muita fórmula. Claro que ela vai na raiz, que é tratar o intestino. Rapaz, complicado, viu? Agora, doutor Vonei, eu estava vendo aqui, antes da internet cair, que nessa época fria, a época que o povo mais infarta, qual o motivo? Na época do frio, porque o frio você tem a constrição dos vasos, né? No frio, pode olhar que a mão fica fechada, porque as veias, as artérias fecham tudo. Existe o horário do infarto, que é 6 horas da manhã. E aí você sempre fala aqui que é melhor fazer exercício físico pela tarde do que pela manhã. Isso, meu amigo! Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado! Ainda mais nessa época do frio. Meus queridos, se aproximam das 7h30 da manhã.
Outra coisa, doutor, Vamos, pergunte. Hoje eu só trouxe um técnico, né, para acompanhar. Um profissional traz um bom técnico. Me auxiliar aqui na gravação. Passamos de 70. Obrigado, gente. Muito obrigado por vocês estarem presentes aqui. Eu fico muito feliz. Muitas pessoas acordaram cedo para nos ouvir, tá? E uma dica que eu posso dar a você, 3 dicas. Inclusive, Ferraz, fui convidado para escrever um capítulo de um livro sobre a saúde humana. E eu vou falar sobre a melhor idade, a idade extraordinária. E em breve já escrevi o capítulo. Vou dar aqui um spoiler para vocês aqui do capítulo. Eu falei das 3 coisas que o indivíduo pode fazer para mudar a qualidade de vida dele, que é o que as pessoas, os longevos, que são as pessoas que vivem muito no Japão, fazem. Primeiro, coma pouco. Saia da mesa ainda com fome. Tá? Tu nunca vai matar uma fome. A fome é muito emocional, ok? A segunda coisa é faça jejum intermitente. Você tem que pular uma refeição. Você não pode viver comendo. As pessoas que vivem comendo morrem cedo. E a terceira coisa é a prática da atividade física. Você tem que ter uma prática de atividade física. Você tem que fazer algo na sua vida que possa gerar energia no seu corpo. E só existe 2 formas de você gerar energia no corpo: alimentação e respiração. E isso tudo, claro, com um bom sono. Faça isso e você vai ter uma vida longa, sem doença, sem estar colecionando remédios. Porque tem gente que eu fico olhando no meu consultório, fica dizendo: a senhora usa quantos remédios? 5, outro diz 4, outro 3, outro 2. Aí eu ganhei, eu uso 5. Então não vá para a fila das clínicas achando que você é um infeliz dos remédios, tá? Muda de vida. Tá na tua mão. Rapaz, 7 horas da manhã, 28 minutos. Deus abençoe a todos. Com o doutor Wander Ribeiro, cardiologista também. Além dele ser cardiologista, ele estudou antes de fazer residência para cardiologista, estudou essas outras doenças que ele está falando aí agora, né? A minha vida mudou depois que eu passei a estudar nutrologia, ver como é que o indivíduo adoece. Para mim foi uma mudança. Gente, hoje eu quero deixar uma mensagem para vocês, eu quero que vocês leiam. A situação daquele colega do senhor lá do Rio de Janeiro, cara, eu fiquei triste com aquilo, fiquei muito triste. A situação, como o ser humano chega àquilo. Aquilo para mim foi o fim da picada. Eu nunca achei que o indivíduo poderia praticar um ato daquele. Você sedar um paciente para fazer, eu fico com pena dele, eu tenho muita pena daquele ser humano, porque ele está passando por uma fase muito ruim na vida dele. Eu te garanto que é digno de pena, Ferraz, é digno de pena. Eu tenho pena de um ser humano daquele, porque ele merece ser acolhido e ser acolhido, que eu digo assim, no sentido de ele precisa de um tratamento psicológico. Não é normal um ser humano fazer o que ele fez. Eu não julgo o ser humano, eu julgo a atitude dele. E a atitude dele foi uma atitude extremamente leviana, porque ele usou de artifícios médicos para favorecimento do ato sexual, que isso não existe, isso não pode. O princípio da medicina é a doença. Não, o princípio da medicina é nunca leve o malefício ao outro ser humano, nunca. Se você não pode curar, você não vai levar a doença. Então é isso que eu peço, que Deus possa operar na vida dele e ele possa ter discernimento, porque o berimbau vai gibar nas costas dele agora, viu? Rapaz. Pior que apareceu outras denúncias, outras mulheres. Nessas horas, mulher nenhuma denuncia. Quando não tem coragem, não foi nenhuma que denunciou. Um monte, né? As próprias colegas que trabalhavam com médico, né? Até que enfermagem, que fez imagem, tu já estava desconfiando. E agora aparece outras e outras, talvez o cara nem fez aquilo, mas agora já aparece outras, sendo fada por alguém que queira fazer o mal. É difícil pra caramba você. Vamos encerrar o nosso dia e eu quero que vocês... É a véspera da ingratidão, já disse, viu? E eu quero deixar aqui uma mensagem, que foi a minha mensagem hoje da Bíblia, minha leitura, meu devocional, foi 1 Pedro de 5 a 9. Lê lá e você vai ver o quanto Jesus pode mudar a sua vida. Beijo no coração, fica com Deus, aquele abraço